Glória a Jesus. 2 Samuel 18, 19, está dizendo assim a palavra do Senhor Jesus. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita, ou a um etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o cuxita. Lá no versículo 29, diz assim, 28, um anterior. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. E então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o cuxita e disse: anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. E então disse o rei ao cuxita: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o cuxita: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram para ti, contra ti, para o mal. Somente até aqui. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Pai, queremos nesta noite te dar graças pelo privilégio de estar na tua casa, e queremos, Senhor, rogar a ti o teu favor, a tua misericórdia sobre nós, pedindo que a porta da palavra nos seja aberta nesta noite. Pedimos que através do teu Espírito Santo o Senhor venha falar aos nossos corações, falar aquilo que a nossa alma necessita. Senhor, te peço, venha com o teu Espírito nos envolver, nos dar a tua sensibilidade, nos dar, Senhor, a tua atenção, para que em tudo que nessa noite for dito, como já tem sido nos louvores, pois já temos percebido o ambiente espiritual nesta noite. Eu sei, Pai, que o Senhor tem nos trazido neste lugar com um propósito estabelecido no céu. Portanto, fala ao meu e aos nossos corações. Fala aos irmãos que estão também acompanhando este culto pelos seus lares. Traga-nos nesta noite a tua palavra que edifica, que consola e que exorta e que glorifica o teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem vos assentar, irmãos, por gentileza. Este texto da palavra de Deus que temos lido, ele fala no contexto geral de quando Davi reinava e teve aquela rebelião do seu filho Absalão, em que Absalão ele toma a iniciativa de usurpar
o trono do seu pai, Davi. Davi, para evitar uma guerra, um conflito, ele foge, mas Absalão, de posse de um conselho, ele decide ir atrás de Davi e acontece uma peleja, acontece uma guerra e os irmãos sabem o desfecho. Deus era com Davi, Deus era com o seu exército. O Senhor Deus dá vitória ao exército de Davi. Absalão, ele é morto, pendurado pelos cabelos, pela cabeça, nos galhos da árvore. E Joabe então termina de executá-lo. E então precisaria levar a nova, levar a notícia ao rei Davi, de que aquele que queria ou havia se levantado contra Davi estava morto. E aí a gente entra nesta narrativa que fala sobre Ahimaás. Ahimaás era filho de sacerdote. E Ahimaás, quando Davi foge, ele está ainda lá no reinado, quando Absalão começa a reinar, e aparece ali os conselheiros de Davi. Um conhecido é o Aitofel, que era conselheiro de Davi, e então ele trai Davi e ele então se torna conselheiro de Absalão. E a Bíblia nos relata que a palavra na boca de Aitofel era como se fosse a palavra de Deus, do próprio Deus. Um homem que tinha um peso muito grande nos seus conselhos, nas suas palavras de sabedoria. E quando Davi foge, Aitofel se apresenta ao rei, ele aconselha o rei a tomar ali o seu exército e já partir para perseguir Davi e o matar. Mas aí aparece ali a figura de Husai, que era amigo de Davi, mas que permanece no reinado de Absalão, e ele é levantado por Deus, ele é usado por Deus ali, com uma palavra de conselho para confundir a sabedoria de Aitofel. A Bíblia diz que o Senhor colocou Husai ali naquela posição, com uma palavra, um aconselhamento, para poder não desmoralizar, mas para poder neutralizar, confundir o conselho que Aitofel havia proferido. E o conselho de Husai era que o rei juntasse todo o seu exército em todo Israel, juntasse todos os guerreiros naquela noite, para que então eles partissem após Davi, para poder então abatê-lo com um grande poderio. Aquele conselho de Husai, ele é tomado por Absalão, porque era Deus quem estava usando a boca de Husai, confundindo o conselho do sábio Aitofel. E quando precisou levar a notícia para Davi, de que ele aproveitasse aquela noite para fugir, para ir para o lugar mais longe que ele pudesse, Deus havia usado aquele jovem Husai com o conselho de que o próprio Absalão deveria ir junto, porque o próprio Deus estava
trabalhando em favor de Davi. O próprio Deus estava preparando uma emboscada para abater Absalão. A Bíblia diz que Deus, ele trabalha por quem espera nele. A Bíblia diz que ele trabalha em favor de quem confia nele. E quem confia em Deus, quem espera em Deus, ele nem precisa se preocupar de como vai fazer. O próprio Deus, ele usa de estratégias. O próprio Deus, ele põe a mão na peleja. Estou dizendo isso e sentindo o Espírito de Deus falando nessa noite. O próprio Deus, ele passa a usar pessoas que às vezes estão distantes, pessoas que podem estar até mesmo fora do seu contexto, porque ele não desampara quem deposita a confiança nele. Ele não desaponta quem decide confiar nele. O homem pode falhar, as pessoas podem te trair, as pessoas podem te decepcionar, mas se você estiver com a sua fé alicerçada em Deus, na palavra de Deus, mesmo que alguém que se intitule seu amigo íntimo te dê as costas, o meu Deus, ele permanece fiel. Aleluia. O meu Deus permanece o mesmo. Ele não muda. Ele não muda. Ele permanece fiel. Aleluia. Aleluia. E quando precisa levar a mensagem de que Uzai havia dado o conselho para o rei que juntasse todo o exército, que juntasse todos os guerreiros e então partissem, Uzai então procura a Zadok e a Abiatar, que eram sacerdotes. E eles então enviam Aimaas e Jonatas para que pudessem levar uma notícia para Davi. E eles então partem na mesma hora apressadamente para levar a notícia de que Davi deveria atravessar o Jordão, de que Davi deveria se prevenir que o exército de Absalão viria após eles. Mas está escrito de que isso era uma iniciativa, isso era uma tratativa do próprio Deus que havia decidido dar vitória a Davi. Olha que coisa maravilhosa. E então a Bíblia diz que aquela condição geográfica, aonde era um tipo de floresta com arbustos, aquela condição geográfica do local onde o exército de Absalão foi guerrear contra o exército de Davi, que era muito menor, que era um número menor do que o exército de Absalão, a palavra diz que o próprio terreno geográfico, ele matou mais soldados do que a própria espada, porque era Deus trabalhando. Diga comigo, Deus sempre trabalha. O homem dorme, mas quem guarda você não dorme.
Aleluia. O inimigo pode tentar 24 horas, mas as 24 horas que o inimigo está tentando, o meu Deus está com a sua mão forte, poderosa. O inimigo pode bramar como um leão, mas ao teu lado está o leão da tribo de Judá. O inimigo pode intentar de todas as maneiras, mas a palavra de Deus diz que Ele nos guarda por detrás, Ele nos guarda por diante. Ele nos guarda quando nos assentamos, Ele nos guarda quando levantamos, Ele nos guarda quando dormimos, Ele nos guarda enquanto estamos acordados. O guarda de Israel não cochila, não descansa, Ele é poderoso. A vitória não vem da capacidade do homem, a vitória não vem do poder humano, das nossas armas terrenas, mas a vitória que você precisa, ela vem da mão de Deus. Aleluia. E Deus, quando decide dar a vitória, ninguém, nada, coisa alguma pode impedir o Senhor de agir. Se Ele falou, apenas aguarde. Se Ele já prometeu, apenas confie. Vai chegar, vai acontecer, não vai falhar. Você pode dizer para pelo menos 2 pessoas: o Senhor não falha. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Então Amaás era um mensageiro, que quando lhe foi dada a oportunidade, depois você lê tudo isso que eu estou falando, você lê lá, tá? Desde o capítulo 16, começa essa história. Não estou falando nada de mim não, está escrito aqui na palavra. Então Uzai, ele parte, no capítulo 17, versículo 16, está escrito assim: agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes essa noite nas campinas do deserto, mas passa depressa para outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado pelo exército de Absalão. E estavam, pois, ali Jonatas e Aimaás, junto à fonte de Rogel, e foi uma criada, ele o disse, e eles foram e avisaram a Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Então, Jonatas e Aimaás, eles saem com uma missão de comunicar a Davi que ele passasse rápido para o outro lado da banda do Jordão, porque o Senhor havia decidido dar vitória para ele. Não saiu com essas palavras, mas que ele se apressasse em fugir, para que o exército do inimigo não os devorasse. Davi prontamente obedece, parte. E aí no desfecho da história, Absalão, ele então é morto. Todo o exército de Israel é disperso. Eles batem em retirada. E então precisava levar novamente a notícia para o rei Davi. Ali estava novamente Aimaás. E a Bíblia diz que Aimaás, ele se apresenta para ir levar a notícia para Davi.
Aimaas, ele prontamente se dispõe. Está escrito no texto que nós lemos. Mas quem estava na condução daquele trabalho, daquela batalha, o capitão Joabe, não permite que ele leve as boas novas. A oportunidade dele era de comunicar ao rei de que um conselho havia sido dado dentro do palácio e de que o rei deveria apressadamente fugir. Mas de repente, diante desta situação em que Absalão era morto, Aimaas, ele quer levar essa notícia para Davi. E aí está escrito que Joabe escala uma outra pessoa. Joabe chama um etíope, porque não era mais a vez dele, não era mais a oportunidade de Aimaas. O etíope se apresenta, prontamente obedece e parte. Parte debaixo de obediência, ele parte submisso a uma ordem que lhe fora dada, ele parte para levar uma notícia, que não era boa notícia, era uma notícia ruim. O filho do rei estava morto. E está no texto que Aimaas insiste. Aimaas, ele insiste com Joabe para que ele fosse enviado. E então, mesmo ele sendo contrariado, ele quer porque quer. O cuxita já havia partido. Devido à insistência de Aimaas, Joabe permite que ele vá. E aqui está escrito no texto que Aimaas, no versículo 23, ele então correu pelo caminho da planície. Ele correu apressadamente por um caminho mais fácil e ele passou à frente do mensageiro oficial. Olha que interessante. Essa história brilhou no meu coração no dia de hoje, porque eu estou fazendo aqui uma introdução, um contexto do que havia acontecido, para a gente entender a condição de Aimaas. A condição de Aimaas era que ele queria, somente ele queria estar em eminência. Somente ele queria estar à frente. E ele então procura um caminho mais fácil. Ele não espera, ele não respeita a sua vez. Ele não espera, ele não respeita a vez do outro. Ele procura o caminho das facilidades. E os caminhos da facilidade, em algum momento, ele pode nos levar em algum lugar, ele pode nos permitir chegar até mais rápido do que outros que, trilhando o caminho da obediência, parece que estão ficando para trás. Na nossa vida, talvez a gente se depara com alguma realidade semelhante.
alguém que procura sempre os atalhos. São pessoas hábeis, são pessoas capazes, são pessoas legítimas. Sim, porque Ahimaás era um legítimo mensageiro. É por isso que eu contei todo o contexto. Ahimaás era filho do sacerdote Zadoque, que naqueles tempos, era quem era o sacerdote no reinado. Então ele era uma pessoa legítima. Só que aquele não era o seu momento. Ele não precisava usar de caminhos mais fáceis. Ele não precisava usar de subterfúgios para poder conseguir chegar num lugar que não era dele. O caminho da facilidade, o caminho da conveniência, o caminho em que muitos têm procurado no dia de hoje. Muitos querem chegar numa posição, muitos querem chegar a um determinado lugar, e ele não quer respeitar mais ninguém. Ele não quer mais se submeter a nenhuma autoridade. Ele não quer mais esperar o tempo. O tempo. Cada um de nós temos o nosso tempo. Deus tem um tempo para cada um de nós. Se hoje é o seu, amanhã vai ser o meu. Se hoje é o meu dia, amanhã vai ser o seu dia. Nós não precisamos nos preocupar em chegar primeiro. Nós não precisamos nos preocupar em passar na frente dos outros. Essa palavra o Espírito de Deus, Ele colocara no meu coração, porque a gente vive num tempo de cristianismo em que a gente vê muitas disputas. Uns querendo ser mais do que os outros. Uns querendo aparecer mais do que os outros. Uns querendo passar na frente dos outros. Uns sem se importar com os meios, sem respeitar a história, sem respeitar o momento. Quer porque quer, de qualquer jeito, a qualquer custo, chegar naquele lugar que ele próprio idealizou. Talvez o lugar que alguém tenha idealizado, você não está ainda preparado para chegar naquele lugar. Por isso eu venho com uma palavra do Espírito de Deus para o seu coração. Espere chegar o teu tempo, espere chegar a tua hora. Espera chegar o teu momento. Paulo instruindo seu filho na fé, Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Quantos nós conhecemos que tentou dar um jeitinho, não esperou o tempo? Quantos nós conhecemos quis apressar as coisas, como diz lá no interior, quis passar o carro na frente dos bois, e ali na frente não deu certo, porque o nosso Deus, Ele trabalha com ordem.
O nosso Deus, Ele trabalha respeitando a hierarquia, porque o nosso Deus é um Deus que zela pela sua palavra. O nosso Deus é um Deus que vela pela sua palavra. O nosso Deus é um Deus que faz as coisas de forma ordeira. O nosso Deus não é Deus de confusão. Muitos estão usando de conhecimentos, de influências, de persuasão. Muitos estão usando de recursos financeiros para chegar naquele lugar, para chegar naquele posto, para chegar naquela posição. Só que aquela posição não é o lugar que Deus tem para você ainda. Aguarde o seu tempo, porque a Bíblia diz que no tempo de Deus tudo é perfeito. Eu quero dizer como uma voz profética para você nessa noite: o seu tempo vai chegar. Você não precisa fazer como Aimaas fez. Aimaas fez como, pastor? Aimaas pulou na frente, se ofereceu. É bom ser proativo? É muito bom. É necessário ser proativo? É extremamente necessário. Mas nós temos que respeitar a ordem das coisas. Nós temos que entender o nosso tempo, mas também entender o tempo do outro. Nós temos que respeitar o tempo da outra pessoa. Mas Aimaas não estava preocupado, ele queria estar em iminência. Joabe diz: não é para você, mas eu quero. Mas não é o seu tempo, mas eu quero. Não, mas isso é para outro, mas deixa eu ir também. Não, mas a notícia não é boa, não importa. Irmãos, isso é tão real com o tempo que a gente vive, que nesses versículos aqui que a gente lê, no versículo 22, olha o que está escrito. Acompanha comigo, por favor. Está escrito assim, ó: prosseguiu Aimaas. A Bíblia é enfática a dizer filho de Zadok. Ou seja, ele já tinha uma posição, ele já era filho de sacerdote. Prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, não era para você, seja o que for, deixa eu correr também, deixa eu fazer também. Eu vou atropelar o Cuxita, não importa. Joabe pergunta: mas para que você quer fazer isso? Não precisa, não é o teu tempo, não é a tua hora. A mensagem estava com o Cuxita. Olha aqui, versículo 23. Seja o que for, eu vou correr. Ele está dizendo assim: não importa, eu não quero saber, eu não respeito ninguém, não precisa ter propósito. Irmãos, quando Deus envia, quando Deus chama, quando Deus vocaciona, quando Deus separa, quando Deus faz, Ele faz com um propósito estabelecido. Propósito que às vezes eu e você não entendemos. Mas quando Deus faz, quando Deus direciona, deixa Deus fazer.
Deixa Deus trabalhar, deixa Deus usar, deixa Deus levantar, porque Ele levanta a cada um no seu tempo. O texto de Esther, que ouvimos até ontem, no Dia com Deus, diz que Deus levantara Esther no palácio de Ataxerxes, no reino de Susã. E quando acontece a situação de morte, Esther recebe a mensagem do seu primo: quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te permitiu chegar aí? Era a vez dela, era a oportunidade dela, querido. Na tua oportunidade, no teu tempo, o meu Deus vai te capacitar. No teu tempo e no tempo que Deus fizer, Ele vai te usar como uma ferramenta poderosa na mão dEle. Nós não precisamos, na igreja, nós não podemos, nós não devemos deixar nascer em nós o espírito de competição. Poxa, mas canta melhor. Poxa, mas prega melhor. Poxa, mas faz melhor. Isso não pode existir entre nós, porque este é um sentimento nocivo. Nós não podemos querer nos contrapor à sequência em que Deus está trabalhando. Se é a vez do pastor Aires, por favor, aponte esse irmão do seu lado, diga para ele: se é a sua vez, aleluia. Se é a vez deste irmão, desta irmã que está aí do seu lado, interceda por ele, ore por ele, dê glória a Deus por ele, se alegre por ele, seja o intercessor dele, seja um apoiador dele. Se é a vez dessa pessoa que ela está aqui, ou que ela está na frente de alguma coisa, glorifique a Deus. Não precisa se preocupar: meu Deus, mas agora ele fez melhor, meu Deus, mas ele vai fazer. Querido, nós não podemos deixar isso alastrar no meio da igreja. Nós não podemos permitir que este mesmo intuito, este mesmo espírito que fez com que Aimaas decidisse correr, mesmo que sem propósito. Observe, no fim ele já não tinha propósito nenhum, ele só queria para chegar primeiro, e para chegar primeiro vale tudo. Nós não estamos numa batalha de vale tudo. Nós não estamos aqui para ser melhor e chegar primeiro que o outro, não. Todos nós somos servos, todos nós trabalhamos para o mesmo reino, todos nós servimos ao mesmo Senhor. E aí ele usa o caminho das planícies, o caminho das facilidades, o caminho em que cortou atalho. Não se preocupe se alguém está cortando atalho, você também vai chegar. Não se preocupe se você está vendo e de forma natural parece que alguém está chegando na sua frente. Não se preocupe. O caminho que Deus traçou para você, você vai chegar. Esse tempo que você está passando nas montanhas, é porque o Cuxita não pegou a planície. Quem passa pela planície, talvez não enfrenta os obstáculos, não passa pelos desafios, mas ele também não é formado na fornalha, ele não é formado no deserto, porque os altos e baixos que a gente atravessa na nossa caminhada, quando estamos nessa missão, quando estamos num propósito, nós estamos passando por uma fase de experiência, sendo experimentados.
Nós estamos sendo treinados, nós estamos sendo habilitados por Deus. O caminho pode parecer mais longo, pode parecer mais difícil, mas mesmo que seja mais longo, mesmo que seja mais difícil, o Senhor nunca vai te desamparar. Lembra quando o povo saiu do deserto? O Senhor não permitiu que eles fossem pelo caminho mais fácil, pastorais, obreiros. O Senhor disse: não, por aqui não, mas vou levar eles pelo deserto. É pelo deserto, mas é no deserto que eu irei me manifestar a eles, porque é no deserto que o Senhor revela os seus mistérios para o crente. É no deserto que Ele revela o seu sobrenatural. É no deserto onde a gente aprende a depender de Deus. É ali onde a gente parece que está esquecido, parece que está abandonado, parece que está indo pelo caminho mais difícil. Quantas vezes a gente olha, parece que a gente escolheu a pior parte. Ser fiel nos dias de hoje, ser obediente nos dias de hoje, parece que é o pior caminho. Não é o pior caminho, é a melhor escolha, ser fiel e obediente a Deus. Você olha o mundo, tem tantas facilidades, você olha as pessoas com que você até mesmo convive, parece que é tudo tão simples, mas para o crente parece que é tudo tão difícil. Sim ou não? Parece que para a gente é tudo mais complicado. Me faz lembrar de quando o povo ia atravessar o Jordão. Bem quando o povo ia atravessar foi quando o Jordão estava cheio. Meu Deus, mas não podia ser na fase da seca, que estava tudo mais fácil. Mas é nessa hora que o poder de Deus vai se manifestar. É nesse tempo de dificuldade em que o Senhor vai forjando o seu caráter. É nos tempos de provações que o Senhor vai moldando a sua fé. Ei, não desanime, continue focado, continue firme, continue constante, continue perseverando, continue caminhando, mesmo que seja pelos caminhos da dificuldade. Mesmo que você olhe e veja alguém que está passando na frente. Quando Jesus ressuscitou, Pedro e João receberam a notícia, e a Bíblia diz que os dois saíram correndo, mas um chegou na frente. Pedro chegou na frente, só que quem entrou primeiro foi quem estava por último. Não é isso? João chega primeiro. Isso, então pronto, eu troquei os personagens aqui só para ver se os obreiros estavam prestando atenção. Que é escolinha. Obrigado, viu? Então, quem saiu por último foi o primeiro a entrar. Quando Aimás chega diante de Davi, vem pelo caminho da facilidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: não anda pelo caminho da facilidade. Eita Deus, hein? O mundo tem muita facilidade, viu? O mundo é um caminho largo, uma porta larga. Continue no caminho estreito. Continua no caminho da dificuldade. Pastor, mas é tanta prova. É na prova que você é aprovado. É na prova que você recebe a vitória. Aimás chega na frente. Ele tinha nome. O sentinela veio e diz: olha, pelo jeito de andar, é ele. E se é Aimás, ele tem notícia boa, porque ele tinha uma reputação boa. Ele era conhecido. Olha só. Ele era conhecido. Rapaz, se é ele que está com a oportunidade, o negócio vai ser bom. Se é ele que está com o microfone, o negócio vai ser quente. Você vê como é que a aparência do homem engana? Quem estava lá na sentinela, pastora Lúcia, olhou assim: ó, esse aí é filho de sacerdote, esse aí traz boa notícia, esse aí fala coisa boa.
Então manda ele vir. Era conhecido, era famoso. Só que quando ele chega, ele atropela, ele pega o caminho da facilidade, mas quando ele vai falar, ele não tinha nada. Estava vazio. Quando o homem quer falar, quando o homem quer, quando o homem se põe, quando o homem usurpa, é um problema. Deus não tem compromisso com ele. A gente vive nesse tempo em que as pessoas querem a eminência, as pessoas querem o destaque, as pessoas querem a oportunidade de qualquer jeito, as pessoas querem pregar de qualquer jeito. E se não dá oportunidade aqui, ele vai para a congregação num dia na outra, e se não dá numa outra, ele vai em outro ministério, porque ele quer ser consagrado, ele quer ser pastor logo, Moneri. Não, eu tenho chamado. Você pode ter o chamado, mas espera seu tempo. Mas já foi tanta gente antes de mim. É porque você saiu da posição. É porque você está procurando os acessos. E acredite, tem gente que é consagrado porque tem dinheiro. Tem gente que é consagrado porque é amigo. Tem gente que é consagrado porque ocupa uma boa posição na sociedade. Tem. Não estou acusando ninguém, eu só estou falando que tem. Não estou julgando ninguém, eu só estou falando que tem. Porque se o cara tem um dízimo de não sei quantos mil reais, a primeira coisa que um presidente de ministério faz é consagra ele para não perder. Põe ele em algum cargo, porque senão ele vai embora. Cargo que o homem dá não segura crente. Tem gente que está preocupado só com cargo, só com título. Usa os caminhos da planície. O que mais tem hoje é isso aí, a gente colocando um atalho para você. Rapaz, você está no ministério de santos tanto tempo, vem para cá. Aqui você vai ser missionária, pastora, bispa, evangelista, apóstola. É verdade isso, irmãos. É verdade isso. Tu é diácono lá ainda? Não, tu tem um chamado. Vem aqui que eu vou te consagrar presbítero. Infelizmente, propostas. E às vezes acontece, nessa caminhada minha, eu já vi muito. Aí ele vai, é consagrado lá, pastor. Aí passa 2 anos, ele volta aqui, com a credencial dele. É pastor agora, é evangelista agora, tem uma unção. Só que às vezes foi pelo caminho da planície. Aí ele tem que voltar para o fim da fila e esperar a vez dele chegar de novo. Essa é uma realidade. Está aqui neste exemplo. Porque ele se apresenta diante de Davi. Eu estou falando aqui, eu não conheço a história de ninguém, tá bom? Eu estou falando só aquilo que o Espírito de Deus está me abrindo aqui dentro da palavra. Tá certo? Porque para eu pregar a palavra eu não preciso atacar ninguém, eu só preciso pregar o que está na palavra. Aqui está falando que aquele homem quis porque quis. Ele queria porque queria, igual criança. Dá, eu quero. Então vai, então toma então. Vai por sua conta. Aí quando chega ela fala: mas você é um bom homem. Você é filho de sacerdote. Então eu não sei. Aí o que ele faz? Então fica aqui do ladinho, então. Espera aqui. Mensageiro sem mensagem
não chega em lugar nenhum. Mensageiro que se põe, que se lança, que se coloca, que se oferece, não chega a lugar nenhum. E quando chega, espera aí, vai. Espera mais um pouquinho. Porque quem vem no caminho da perseverança, ele não está preocupado que alguém chegou na frente. Ele viu que os portões se abriram, a Aimaz entrou, mas ele não parou de correr, ele continuou. Sabe o que o Senhor está falando contigo? Você está entendendo? Continua caminhando. Continua perseverando. Mas já chegou, já falou, já fez. Não. Quando chegar a tua hora, a tua vez, ninguém vai tomar. Ele não se preocupou. Porque quem anda em obediência, ele não se preocupa em apressar. Ele não se preocupa em passar na frente. Quem anda debaixo de obediência, irmã Sandra, ele não está preocupado. Se outro chegou na frente dele, ele está debaixo de obediência. A hora que eu chegar, é a hora que o Senhor escolheu para me honrar. Mas já foi feito, mas já passou. Outro já está, não importa, eu não vou parar, eu vou continuar caminhando. Esse homem aqui que nem nome tinha, esse etíope, que nem era israelita, ele só continuou. Na hora dele, pastor Guilherme, os portões se abrem. Conta a mensagem. Olha, ele tem autoridade para falar. Ele não dá rodeio. Mas não tem título, mas não tem posição, não tem credencial, não tem consagração, mas tem unção. Sabe? Unção. Unção é algo que vem do alto e que reveste a vida do homem na terra. Unção não é da terra para a terra, unção é do céu para a terra. Unção não é algo que vem de influências, que vem de conhecimento, não. Unção é algo que vem do Espírito de Deus. Você conversa com uma irmã que tem unção, ela não tem uma credencial, ela não tem um cargo na igreja, mas ela tem graça de Deus nas suas palavras. Você conhece e você conversa com um homem que se assenta que ele pode nunca ter dirigido uma igreja, ele pode nunca ter tido a oportunidade de pregar num domingo, num culto de ceia, mas quando ele abre a boca, você ouve Deus falando através da vida dele, porque ele tem autoridade de Deus, porque ele está na posição que Deus o chamou, porque ele está na obediência ao Senhor. Ele não está se importando se alguém fala mais bonito, ele não está se importando se alguém tem mais conhecimento, ele não está se importando se alguém tem mais presença de palco. Ele se preocupa em obedecer e atender ao chamado que o Senhor lhe confiou. Coloca-se em pé, por favor, em nome de Jesus. Porque quando chega o Cuxita, a mesma pergunta: vai bem com o jovem, vai bem com Absalão? Aí ele diz assim, ó: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Ele tem autoridade na sua palavra, ele sabe falar, ele sabe se posicionar. Talvez este alguém nessa noite seja você, que sabe do que está fazendo, que tem consciência do caminho que está trilhando, mas que às vezes o desânimo quer te abater, mas que às vezes o inimigo quer te desanimar, quer te fazer pensar que a tua hora passou, que o teu tempo já passou, que a tua vez já passou, que quer fazer você pensar
que tem outros melhores que você. Fecha os teus olhos. Quantas vezes pensamos assim, tem tantos melhores do que eu? Quantas vezes pensamos assim, será que Deus ainda tem algo para fazer na minha vida? Quantas vezes pensamos assim, mas tem tantas pessoas mais importantes. Eu estou aqui há tanto tempo. Quantos chegaram depois de mim? Quantos são mais influentes? Tem mais conhecimento do que eu? Às vezes o inimigo quer te fazer parar. A palavra diz, o apóstolo Paulo, que os que correm no estádio, eles correm querendo uma recompensa terrena. Os que correm no estádio, eles correm querendo o primeiro lugar. Os que estão numa corrida aqui na terra, eles estão querendo alcançar o topo. Eles querem alcançar o lugar mais alto. Eu quero dizer para você que eu e você estamos numa corrida também. Só que nessa corrida não importa quem vai chegar primeiro, porque o que importa é nós chegarmos. O Senhor quer dizer para você nessa noite, o que importa é você continuar caminhando. O que importa é você continuar correndo nesta corrida. O que importa é você continuar perseverando nesta carreira que está proposta. E nessa carreira que está proposta, eu não estou olhando para um troféu, eu não estou olhando para um plano de carreira que eu vou galgar ministerialmente, hoje numa igreja pequena, amanhã depois numa igreja maior e assim consecutivamente, hoje como cooperador, aspirante, depois lá como pastor. Não, espiritualmente, nós não estamos nesta corrida, nós não estamos, esse não é o nosso foco, esse não é o nosso alvo. Nós não estamos olhando para o reconhecimento aqui da terra, e é por isso que o Senhor te trouxe aqui nesta noite, porque Ele diz na sua palavra, nós estamos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que olhamos, e é Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos capacita, é Ele que nos usa, é Ele que nos levanta, é Ele quem nos fortalece. E essa noite é uma noite de renovo. Oh Jesus, é uma noite de renovo para as suas forças. Estou falando aqui sentindo o peso da glória de Deus. É uma noite de renovo espiritual, porque você não pode parar quando ver algum Aimaas passando na sua frente. Você deve prosseguir. Deus te chamou para avançar. Deus te chamou para perseverar. Deus te chamou para ir até o fim. Me permita orar com você. Se você puder colocar a mão no seu coração. Meu Jesus, o Senhor nos conhece. Meu Jesus, o Senhor nos conhece. Meu Jesus, o Senhor sabe como estamos. Às vezes bem aparamentado no exterior. Às vezes com um sorriso no rosto. Mas com o coração despedaçado. Com a alma sangrando. Com a alma sangrando.
às vezes correndo, mas pensando em parar. Tecanderai. Às vezes fazendo, mas pensando em não fazer mais. Porque no nosso meio, entre nós, a gente percebe tantas injustiças. Sim. Às vezes, Senhor, existem tantas situações que são usadas pelo inimigo para tentar fazer-nos desistir. Mas essa noite, Pai, nós oramos, nós recebemos a Tua palavra. Nós não queremos olhar para quem está na planície, nós não queremos olhar para quem está fazendo as facilidades, para quem está procurando os acessos, os atalhos. Nós não queremos olhar para aqueles que parece que chegaram na nossa frente, porque nós sabemos para o propósito que fomos chamados. E o processo que vivemos não define o propósito para qual fomos chamados. Portanto, em oração eu clamo a Ti, ó Deus dos céus, que olhe agora para cada coração, para cada alma, para cada vida, que olhe para cada um de nós nesta noite, e que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, que o Teu Espírito Santo nos impulsione. Se alguém estava até mesmo caído, estenda a Tua mão agora e levanta, Senhor. Se alguém estava sem ânimo, se alguém estava sem força, se alguém estava sem vigor, eu Te peço, renova as nossas forças desta noite. Seja renovado por Deus em suas forças. Seja renovado pelo Espírito de Deus. Você foi chamado para prosseguir. Você foi chamado para avançar. Você foi chamado para continuar. Você foi chamado para ir até o fim. Eu Te peço, Senhor, nos ajuda, nos fortalece e nos abençoa, para que voltemos daqui de posse de vitória, para a glória do Teu nome. Nos despede agora em paz, nos despede em segurança, leva-nos aos nossos lares, da maneira que chegamos. O pedido de oração, Senhor, que tem chegado até nós, ó Senhor, pelo nosso irmão David, esposo da tia Débora. Visita o Teu filho que sofreu esse acidente no dia de hoje. Dê graça a ele, saúde, plena recuperação. Senhor, a todos os demais pedidos que a nós têm chegado, eu Te peço. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe, e a nossa confiança está em Ti. Os nossos olhos estão postos no Senhor. Portanto, ó Deus, sê conosco, nos dê a Tua graça, nos dê a Tua bênção, nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.